Graça e paz, meu querido, minha querida, que bom estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje é a lição de número 9 que nós vamos trabalhar nesta lição da nossa revista Multiplicação, que é a revista que nós trabalhamos na nossa igreja local aqui em Cáceres, Mato Grosso. Visitação pastoral, sua importância, práticas e efeitos. Como você recebe os seus pastores em sua casa? Você tem o hábito de convidá-lo para quando está passando por um período difícil, convidar, vem aqui na minha casa, ore comigo. Você, pastor, tem o hábito de visitar também, sem ser convidado, mas marcar, ver que aquela ovelha, porque tem ovelha que é mais arredia. Então, assim, olha, posso estar indo, sabe que aquela ovelha está passando por um período difícil, por um problema, mas também não é só no período de dificuldade, mas você, ovelha, tem o hábito de convidar os seus líderes, olha, vem aqui na minha casa, vamos ter um período de comunhão, fazer um almoço junto, ou um lanche da tarde, vem tomar um café da manhã gostoso aqui na minha casa. Você tem o hábito, ovelha? Nesta lição, visitação pastoral é a nossa temática que nós vamos estar desenvolvendo. Fique aí até o final para que você possa aprender um pouco sobre essa temática. Atos de número 28, 7 a 10 é o texto sagrado que vamos assim trabalhar nesta lição. Também 2 João 12. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo. Depois de orar, impôs-lhe as suas mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Agora, 2 João 12. Tenho muito que lhe escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Queridos, apesar de nós estarmos passando por um período muito difícil nesta pandemia, onde as relações estão sendo restritas, o contato físico, o estar junto, o isolamento social, ele tem trazido muitas dificuldades, principalmente para a igreja, que tem esse hábito de estar junto, de estar tendo momentos de comunhão. Mas nada substitui a visitação. Nada substitui esse contato, esse olho no olho, sabe? Esse olhar, olha, pode contar comigo, eu estou aqui com você. O que você precisar, esse aqui é o meu ombro, eu estendo a minha mão, pode contar. Então, nada substitui isso. Você ir até a pessoa e estar. Uma coisa é você, olha, enviar, né, um e-mail, uma coisa é você enviar um torpedo, enviar uma mensagem via WhatsApp, e outra coisa é você ir lá na porta da pessoa e dizer, eu estou aqui, pode contar comigo. Então, nada substitui uma visita, principalmente quando a visita é pastoral. As pessoas, as ovelhas gostam de receber seus pastores, pelo menos é o que a maioria dizem. Então, amados, este assunto ele é muito importante tanto para pastores como para as ovelhas. Diz o pastor Jaziel Martins, o pastor precisa aprender a arte da visitação. De fato, queridos, a visitação pastoral não escapa das mudanças de hábitos, de costumes vivenciados na igreja cristã nessas últimas décadas.
Até porque a vida das pessoas estão tão corrida hoje, alguns têm 2 empregos, trabalha no período matutino, no período vespertino. Então, assim, mas é importante ter uma ocasião para estar junto, no meio de todas essas atividades, estar junto. Nas igrejas grandes, claro que tem ali os seus grupos separados de visitação, aquele que nós já passamos por essas lições anteriores, grupos específicos, visitação aos idosos, um trabalho específico com crianças, um trabalho específico em presídios, trabalhos específicos, certo? Assim como também tem os pastores em as igrejas, as megas igrejas, né, como dizem, separado para liderar cada grupo destes, certo? Mas também na igreja, igrejas pequenas, igreja do interior, nada substitui ali a presença, as pessoas querem mesmo este contato, este olho no olho, certo? Na lição de hoje, amados, o ministério pastoral, ele existe, ele exige do postulante um esforço em relação ao aconselhamento pastoral e no ministério de visitação, como nós vamos ver aqui nesta lição. A importância da visita pastoral. Quando lemos o texto áureo desta lição, que é Atos 16:34, eu não li o texto anteriormente para ler justamente agora. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando lemos aqui, amados, esse texto áureo de Atos 16:34, como é bom um pastor ser convidado por uma ovelha para juntos se alegrar. O novo convertido, olha, eu recebi Jesus em meu coração e isso é maravilhoso e ele está ali radiante. E para o pastor que é convidado para estar ali, isso também tem muito valor, tem muito apreço para aquele que é convidado. É uma honra estar ali. Não só tendo ali um período de refeição, como eu disse anteriormente, um almoço, um jantar, um lanche da tarde, um café da manhã, mas ter um período de comunhão, onde possa ali desfrutar, amados, daquela visita pastoral e ali de uma forma descontraída, de uma forma descontraída, sem assim aquela parte litúrgica, mas porque as pessoas na igreja elas ficam mais restritas à liturgia cultica e na casa não, quer perguntar, não é verdade? Quer explanar ali as suas dúvidas e isso é maravilhoso, queridos. No caso do texto estudado, Paulo e Silas, que estão presos ali na cidade de Filipos, na Macedônia, a prisão ela havia ocorrido por uma ação espiritual, quando Paulo repreende um espírito de adivinhação de uma escrava, que dava muito lucro ali para os seus senhores e, de repente, eles são presos por isso, porque expulsa o espírito maligno que fazia com que ela revelasse, né? Ali trouxesse e a população se revolta. Na verdade, a revolta parte dos senhores, porque aquilo era a geração de lucro deles. E há uma revolta ali, e a multidão se ajunta, e os missionários foram açoitados, Paulo e Silas, e foram presos. Na prisão, ali por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e começaram a cantar hinos de louvores a Deus, quando ocorre um terremoto. E o que ocorre? Ocorre onde o carcereiro, ele acorda com aquele alvoroço, com aquele terremoto, aquele barulho, e ele vê que os presos não estavam mais presos. Por quê?
Queridos, as correntes dos presos haviam se soltado de uma forma inexplicável, ação divina. Então, ele, assim, queria dar cabo à sua vida. É onde há a intervenção de Paulo e Silas. Não, não precisa você fazer isso com a sua vida. Estamos aqui, sãos e salvos. E é onde ele vê que realmente havia um diferencial naqueles homens. E era Deus. E aquele homem se converte. O resultado daquilo, ele foi batizado, também apresentou a sua família. E o que acontece? Ele é convidado Paulo e Silas é convidado para estar ali na casa daquele homem. Foi a primeira visita pastoral que recebeu aquele carcereiro recém-convertido. Houve ali uma alegria impressionante, amados, naquela casa, onde uma experiência que eles ainda não haviam experimentado, algo novo aconteceu. Amados, além das refeições, os apóstolos, né? Eles receberam cuidados sobre as suas feridas, eles haviam sido açoitados e por isso também eles foram também consolados. Naquela mesma hora, ali da noite, o carcereiro lavou as feridas e em seguida ele e todos os que estavam ali foram também batizados. Atos 16, 33, confere aí esse enredo. Em sua segunda carta, o apóstolo João, amados, faz recomendações por escrito, bem como na primeira e também na terceira. Lá na segunda carta, o 12, segunda João 12. É porque é só um capítulo, então é ditado dessa forma. Olha a palavra. Tenho muito que lhes escrever com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Queridos, então o apóstolo João, ele se expressa que ele gostaria de estar, ele estava escrevendo ali, fazendo as recomendações, mas ele expressa o profundo desejo de visitar aqueles irmãos. Queridos, qual a importância que se dá ao ministério de visitação, inclusive aos recém-chegados à igreja? O que você acha? Pode colocar aí nos comentários, certo? A respeito disso. O nosso segundo tópico, alguns objetivos na visitação pastoral. Ainda o pastor Jaziel indica, entre outros amados, alguns objetivos em visitas pastorais. Fortalecer os enfraquecidos na fé. Sabe que ele parou de ir à igreja, não corresponde mais, está assim, afastado, está arredio, precisa de uma visita pastoral para fortalecer os enfraquecidos na fé, consolar ainda, amados, consolar famílias. Retomando aqui, consolar famílias que perderam um ente querido, que está passando por um processo de luto. Então, é muito importante, neste momento, a visita pastoral. Confortar, orar por uma pessoa que se acha ali enferma. Evangelizar e também trazer os recém-convertidos, que estes também precisam de um apoio, porque é tudo muito novo, eles precisam de esclarecimentos, eles precisam, amados, de estar ali trazendo apoio para eles. Diga lá isso que eu já retorno para ela. Trazer, amados, consolo, trazer esses novos convertidos, como eu dizia, para que possa, assim, amados, trazer
fortalecimento a estes, porque precisa, como eu disse, é tudo muito novo e precisa de alguém para dar o direcionamento. Necessariamente, não precisa ser ali o pastor, mas alguém direcionado para acompanhar este novo convertido. Consolidar, amados, o processo, né, que nós chamamos de consolidação dos recém-convertidos, os novos convertidos. Atender uma necessidade social, às vezes está passando por um período difícil, uma questão econômica. Então, assim, atender ali aquela necessidade, suprir, né? Juntar ali com os irmãos e atender ali a necessidade. Amados, promover uma amizade maior com as famílias visitadas. Porque nós precisamos de vínculos de amizade. Nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Então, nesse período de visitação, é importante para que possa estar promovendo, por que não, uma amizade maior com as famílias visitadas. É evidente que os enfermos, inclusive os hospitalizados, devem ter uma atenção especial, uma atenção maior na visita pastoral. Não devemos também esquecer dos que encontram encarcerado, assunto abordado pelo Senhor Jesus no julgamento das nações, registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 25. Então, queridos, lembrando que os obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos podem e devem exercer sob orientação pastoral o ministério da visitação também. Muitos às vezes não entendem que sobre o comando do líder da igreja local que recebeu a visita lá de um diácono, de um presbítero, está sob cobertura, ele não foi, mas está sob, uma cobertura, está sob uma orientação. E, amados, a ética na visitação pastoral, não posso adiantar. Veja bem, tudo em nossa vida precisa ser acompanhado de ética, principalmente o povo de Deus, principalmente os cristãos. Imagina, recebe, confia lá um assunto, confia uma conversa e de repente já está na boca do povo. Já faz conhecimento de toda a igreja, chega, já estão todos olhando diferente. Ah, alguém contou, não é mesmo? Então, precisa ter ética. Ética ou filosofia moral, amados, é o estudo do conjunto de valores, certo? Morais de um grupo ou indivíduo. Significa caráter, disposição, costume, hábito, sendo sinônimo de moral. No latim, amado mores, certo? Veja só, queridos, não pode ser diferente na visitação. É necessário ter ali, ter ética na questão da visitação pastoral. Seguem aqui alguns cuidados do manual Pastor e da Igreja, página 323 e 324, é a orientação do autor da revista. É melhor ouvir do que falar. Alguns perdem o controle e acabam por falar demais, comprometendo, falando coisas comprometedoras em uma visitação. É interessante ouvir do membro suas ideias, suas necessidades, suas dúvidas. Primeiro é necessário ouvir. Deve-se guardar sigilo absoluto dos assuntos confidenciais que foram tratados, que foram confiados. É uma honra para aquele que está ouvindo, e ele deve ouvir com o quê? Ouvir, amados, e guardar sigilo absoluto. A menos que, ou com autorização da pessoa, olha, posso conseguir ajuda com fulano, ciclano, pedir para que possa estar
ajudando, se é questões econômicas, às vezes a pessoa está passando por um período difícil, né? De desemprego, às vezes, olha, conhece um que é empresário dentro da igreja, pode estar arrumando uma porta de trabalho para aquele. Então, depende muito do assunto, certo? Deve-se buscar um horário em que a família toda esteja em casa, especialmente o marido, quando a família é composta assim, que não passou por viuvez ou ainda um divórcio. Então, assim, deve-se, amado, se resguardar em relação a isso. O mesmo acontece com a pastora, ela não deve visitar quando a esposa não estiver em casa. Tem que cuidar disso. Se é um casal, é importante estar visitando junto quando os dois estão ali, queridos, para que não haja o quê? Que não haja constrangimento, que não haja falações em relação àquela visita pastoral. Deve-se dirigir a conversa em torno de assuntos espirituais, não de vida alheia, certo? Não de questões, amados, não que será uma questão, uma conversa formal, uma conversa toda, como eu disse anteriormente, no primeiro tópico, pode ser algo que é, assim, de informal, descontraído, mas com respeito, ainda, amados, observando todas essas questões para não cair, como diz o ditado, não é mesmo? Não cair na língua do povo. Então, deve-se, queridos, observar com muita cautela essas questões, certo? Não está ali indo sozinho, junto, e aí a vizinhança fica observando, tá? A pessoa, ela está sozinha, recebe lá a visita do pastor, e aí tanto vizinhança, quando pode passar alguém, e depois, o pastor estava lá na casa daquela irmã que é solteira e tal. É muito complicado, amados. Pode surgir conversações, difamações. Então, deve-se resguardar muito em relação a isso. A visitação dirigida por Deus, queridos. Não podemos desprezar o agir de Deus que, através do Espírito Santo, nos orienta, nos conduz e nos dá resultado esperado no ministério da visitação. O capítulo 28 de Atos narra uma história de começo complicado, mas no final com uma visita pastoral de muito sucesso. Após eles sobreviverem ao naufrágio, chegaram ali à ilha de Malta, foram bem recebidos pela população por estar frio, eles fizeram uma fogueira e Paulo, ao juntar ali gravetos para a fogueira, ele foi picado na mão por uma cobra, por uma víbora. Atos 28, 3 e 4, volte conferir o texto. E os moradores pensaram que Paulo tinha alguma culpa. Deveria ser um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Porém, nada lhe aconteceu. Como nada lhe aconteceu. Então, eles acharam que se tratava de um Deus, versículo 6. Públio, o homem principal daquela ilha, o homem mais rico, ele convidou Paulo para ficar em sua residência. Hospedou ele por 3 dias. Foi então que surgiu a ação pastoral apostólica. O pai de Públio estava acamado, ele estava com febre e desinteria. Paulo então entrou para vê-lo e, depois de orar por aquele homem, pôs-lhe as mãos e ele foi curado. Atos 28, 8. Em consequência desse agir sobrenatural de Deus, ali através daquela cura,
outros doentes da ilha. As pessoas ficaram sabendo. Então, outros doentes da ilha vieram a Paulo e foram também curados. Interessante. O texto não narra que tinham crido em Jesus ou que foram batizados. Contudo, prestaram muitas honras a Paulo. Atos 28, 10. Onde nós queremos chegar aqui, queridos? As pessoas, muitas vezes, nós chegamos em determinados lugares que as pessoas não conhecem Jesus, principalmente em outras etnias. As pessoas não conhecem este Cristo ressuscitado que nós pregamos, mas conhece a mim e a você, está enxergando a nós. Então, através desta visita, pode ali, amados, esta pessoa, ela receber Jesus e ali ela receber transformação em sua vida e essa transformação ser levada para a sua casa, sua família. Por que não? Fazer o bem é nossa missão, mesmo que não haja conversão. Fazer o bem é a nossa missão, sempre. Certa ocasião, diz aqui o pastor que dirige esta lição, pastor Roberto Monteiro, ele diz que ele estava pastoreando uma igreja em Curitiba e ali a sua esposa estava enferma, então ele recebe a visita de um outro pastor. É quando ele pede para que ele orasse e pela esposa, ora pela esposa, ministra ali a cura e depois de orar ele esteve pensando, isso é uma bênção. Um pastor no campo recebendo uma visita pastoral. Isso é uma bênção. Então, assim, nós como pastores, quando passamos por determinadas cidades, se tem um pastor amigo, ou mesmo que não seja, conheceu e tal, por que não fazer contato e fazer uma visita? Porque os pastores muitas vezes são carentes de visitação. Ele é aquele que sempre está pronto para fazer, para ajudar, mas poucos fazem por eles. Poucos vai lá e, olha, eu vim aqui para orar com você. Por que não? Precisa. Os pastores precisam de oração, também precisam de visita. Assim como é uma bênção receber uma visita pastoral, também é uma bênção para um pastor receber uma visita de uma ovelha, de um amigo de ministério, um companheiro de ministério, também é uma bênção. Que venhamos refletir na lição de hoje a respeito da visitação pastoral. O quão importante é, amados, o efeito de uma visita pastoral. É muito importante. Oremos. Senhor, neste momento nós agradecemos a Ti. A nossa oração é de agradecimento, porque o Senhor é bom, misericordioso para com nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vá ao encontro de cada vida que nos assistiu, que está neste momento ouvindo, ó Deus, esta ministração. Que possam ser, ó Deus, tocados. Muitos estão isolados socialmente, mas precisa, ó Deus, de oração, precisa de um contato. Aqueles que estão distantes, que o Senhor possa, ó Deus, preparar momentos magníficos para que possa estar junto. Que o Senhor, ó Deus, possa nos guiar, nos direcionar a cada dia, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Faça com que chegue a outros corações. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva, é muito importante para nós. Deus abençoe, fique na paz.